Agora sim, a gente vai trazer Michel Bastos para conversa e eu quero saber, Michel, logo de cara, o que é que mais te chamou a atenção nessa lista? A ausência do Neymar ou a volta do Casemiro? Olha, a volta do Casemiro a gente já esperava. Eu acho que é um jogador que já trabalhou com o Ancelotti, traz experiência, traz liderança, então a gente já vinha falando no nome do Casemiro. Então eu acho que é importante. O Neymar, eu acho que a decisão de não convocá-lo, eu aprovo. Porque eu acho que o Neymar, ele, nos últimos 11 jogos pelo Santos, jogou só um jogo 90 minutos. Então, assim, a gente precisa de um Neymar fisicamente bem. A gente sabe que, tecnicamente, ele pode voltar a ser importante para a seleção brasileira. Mas como a gente está vendo que ele está voltando de uma lesão, ficou 2 anos aí que não teve uma sequência de jogos, eu acho importante você cuidar o lado físico desse jogador que possa vir a ser importante para o final das eliminatórias e para uma Copa do Mundo que é daqui a um ano. Então, eu acho que o Ancelotti ele acertou em não convocá-lo nesse exato momento. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da lista. Vamos olhar aqui para o Brasil. Primeiro, ele chamou, como a Thaís destacou, Hugo Souza, do Corinthians, vários nomes do Flamengo. Tem o Estevão também, do Palmeiras. Ele olhou para o futebol brasileiro de uma maneira justa, na sua opinião? E eu quero complementar essa pergunta da Lud, Michel, porque ele foi recolhendo nomes do Brasil que estão espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, eu acho que o futebol brasileiro, ele tem que olhar. Eu acho que a gente tem muita qualidade técnica no futebol brasileiro, a gente sempre cobrou isso, né, dos outros treinadores, e com a chegada dele ele mostra que o futebol brasileiro está sendo olhado. A gente até se questionou um pouquinho nos bastidores, eu e a Lud, perguntando, será que não tem a mãozinha do Rodrigo Caetano e tudo mais? Pode ser que sim, mas eu acho que com certeza, como não é muito recente, já tem algumas semanas que ele foi anunciado, com certeza ele já veio trabalhando, ele ainda tinha alguns compromissos com o Real Madrid, mas ele, junto com o staff dele, com certeza já começou a olhar os jogadores do futebol brasileiro e também do futebol europeu, e isso mostra como a gente vê que tem inúmeros jogadores do futebol brasileiro, coisa que a gente não via antigamente. Agora eu vou aproveitar que você está aqui e vou usar da sua experiência no futebol francês. A gente vê 5 nomes que atuam na França nessa lista, né? Além do Marquinhos, tem jogadores do Strasbourg, né? Como é que você vê essa atuação, essa chamada do Ancelotti, né, em convocar os jogadores que atuam na França? Então, como você falou, eu tive uma experiência no futebol francês durante muitos anos. Só que era num período que o futebol francês, ele não era muito... Aqui no Brasil, a gente não acompanhava muito o campeonato francês. Hoje, lógico, após a chegada de Neymar, Messi, o Paris Saint-Germain se tornando um clube multimilionário, chegando às finais de Champions League, então o futebol francês ele começou a aparecer para o mercado. E aí a gente vê aí, são 5 nomes, né? Tem Beraldo, Alexandro, Wanderson, o próprio Andrei, tá faltando mais algum, se eu não me engano. Wanderson, Alexandro, Marquinhos, Lucas Beraldo e Andrei Santos. Então, assim, é importante, isso dá muita credibilidade para o futebol francês. Eu posso falar que é um campeonato muito competitivo, muito duro, muito físico. Então, assim, eu acho que, com certeza, esses nomes que vieram do futebol francês surpreendem um pouco, mas valorizam um pouco do futebol de lá. O Ancelotti foi às redes sociais, falou que o Brasil tem o maior futebol do mundo, né? Postou foto com o Filipão. Escreveu em português, Thaís. Escreveu em português, né? E eu lembro que a gente senta no banco com ele, né? Os 200 e tantos milhões de brasileiros. Então se prepare, Ancelotti, porque a gente ocupa o banco todo.